Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho do período da pré-história. Na postagem anterior eu fiz um vídeo falando sobre as duas teorias, a teoria da evolução e a teoria da criação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os períodos da pré-história, o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico é o período da pedra lascada. Segundo a teoria da evolução, os homens teriam surgido de um animal primitivo que tinha capacidade de segurar as coisas com as mãos, que era o primata. Em determinado momento, não se sabe porquê, esse primata ele deu origem tanto ao homem quanto ao macaco. Então, não é verdade que o homem evoluiu do macaco, o homem evoluiu do primata. A primeira espécie que foi encontrada de hominídeo foi encontrada na África, cujo nome é Australopithecus, e a partir desse primeiro hominídeo, as espécies foram evoluindo até chegar ao Homo sapiens, que é a espécie que a gente pertence. Durante todo esse período, os homens eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta, portanto, eles não sabiam plantar. Por não saberem plantar, eles precisavam caçar o alimento, então eles iam aonde o alimento estava, portanto eles eram nômades, eles não se fixavam na terra. Viviam ou em cavernas ou em cabanas feitas com madeira e pele de animais. Durante todo esse período havia uma divisão. Enquanto os homens caçavam, as mulheres ficavam no acampamento, cuidavam das crianças, cuidavam de dividir a caça, preparar as carnes. Então as mulheres também participavam de todo esse processo. Então foram as mulheres, não foram os homens, foram as mulheres que observaram que ao lançar na terra, ao acaso, as sementes dos frutos que eles coletavam, aquelas sementes elas brotavam. Então as mulheres, por acaso, não foi premeditado, por acaso foram as mulheres que descobriram a agricultura. A partir dessa descoberta, a vida do homem vai mudar muito. Por quê? Porque o homem, ele ao fazer agricultura, quando eu falo homem, eu estou me referindo ao ser humano. O homem ao fazer agricultura, ele não vai ficar dependendo mais da caça, não vai ficar mudando mais de lugar. Então ele passa a fixar-se no lugar, ele deixa de ser nômade para ser sedentário, porque ele controla agora a natureza de certa forma. Então, com a agricultura, os animais que iam também buscar ali os alimentos passam a ser domesticados. Então o homem ele vai descobrir tanto a agricultura quanto a domesticação de animais, fazendo com que ele tenha muito mais qualidade de vida. Essas vilas, esses aldeamentos que vão surgir, obviamente sempre perto de grandes rios, porque a terra perto dos rios eram terras férteis e eles obviamente utilizavam a água para fazer agricultura. Então todas essas civilizações elas vão nascer próximas a grandes rios. Nessa comunidade que a gente chama de comunidade primitiva, não havia ainda divisão de classes. O que é divisão de classes? Um ter mais do que o outro. Todo mundo trabalhava ali de forma coletiva e tudo que era produzido era dividido entre todas as pessoas, né? ali entre eles. Com o passar do tempo, os homens eles foram precisando fazer novas ferramentas, tanto para fazer agricultura, quanto para conter as enchentes dos rios. Então, eles foram se aperfeiçoando até a descoberta do metal. E aí, a gente diz que a pré-história ela sai do Neolítico, que é esse período em que o homem descobre a agricultura, a domesticação dos animais, em que ele passa a ser sedentário. Todo esse período, né, ocorre no Neolítico, e com a descoberta do metal, a princípio, o cobre com o estanho, que ele vai fazer o bronze, dá-se início ao que a gente chama de idade dos metais. A partir daí, os homens vão se desenvolvendo e vão formando depois as grandes civilizações que a gente vê aí na história antiga, como Egito, os povos da Mesopotâmia, e por aí a história começa, a partir do momento em que o homem que ele inventa a escrita. Aí a gente sai da pré-história para a história propriamente dita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e até o próximo post. Tchau!